No início, a álgebra linear é só matrizes. Mas hoje, agora, o que a gente vai fazer é ver a definição e exemplo de matrizes, ver os nomes técnicos relacionados a isso, ver como calcular a transposta de uma matriz, como multiplicar a matriz por um escalar e como somar matrizes. E chega por hoje. Uma matriz é basicamente uma planilha. A gente desenha uma matriz colocando os elementos entre colchetes. Então, você tem coisas aqui dentro. Aqui, esse exemplo que eu estou dando tem 8 elementos. Esses 8 elementos estão divididos em 2 linhas, estão organizados em 2 linhas e 4 colunas. 4 colunas. Você diz que essa matriz é uma matriz 2 por 4. 2 linhas e 4 colunas. Se você chamar essa matriz de A, essa matriz aqui é a matriz A, você vai dizer que se você quiser enfatizar que essa matriz tem 2 linhas e 4 colunas, você coloca aqui, essa é uma matriz A 2 por 4. Eu disse que matriz é basicamente planilha, mas existe uma diferença. O número de linhas e o número de colunas da matriz são números fixos. Ao contrário de uma planilha, você não pode sair aumentando ou diminuindo a matriz do jeito que você quiser. Nossa, a matriz foi definida sendo 2 por 4, então ela é 2 por 4 sempre. Quando você desenha uma planilha, escreve uma planilha, você coloca os elementos entre colchetes, assim, ou você coloca os elementos entre parênteses, tanto faz, questão de preferência. Ou você coloca os elementos entre essas barras verticais duplas. Tudo isso é variação de notação. Uma coisa interessante, se você tiver uma matriz que é, por exemplo, 1 por 5, e eu decido dizer que essa matriz tem como elementos 0, 2, menos 1, raiz de 2 e π. Essa matriz, como tem uma linha e 5 colunas, ela é só essa tripa aqui, ela é um vetor. Ela é uma matriz linha que é equivalente a um vetor. Isso aqui a gente diz que é matriz linha. Ela só tem uma linha, ela é 1 por alguma coisa. Eu posso ter uma matriz que só tenha uma coluna. Está aqui um exemplo de uma matriz C 3 por 1. 2, 4 e 5 são os números. Isso é uma matriz coluna. Tá? O normal em álgebra linear é que você escreva vetores desse jeito. Uma matriz coluna nada mais é do que um vetor. Aqueles vetores como em GA, como você viu em GA. Outro exemplo interessante, se eu tenho uma matriz aqui que tem o mesmo número de colunas que linhas, como esse exemplo aqui, essa é uma matriz quadrada, óbvio, e o número de linhas, que é igual ao número de colunas, é o que a gente diz que é a ordem da matriz. Só faz sentido falar de ordem de uma matriz quadrada. Às vezes você quer definir uma matriz, mas você não quer escrever os elementos um a um. Você quer dar uma regra para construir a matriz. Você quer dizer o que os elementos, qual é a cara de cada elemento. Então você escreve alguma coisa assim, olha, o elemento A e J vai seguir a seguinte regra. A i j vai ser igual a I ao quadrado mais J, se o I for igual a J. E aí você pergunta, que diabos são esse I e J? Já vou dizer. Ou então, a IJ é igual a I menos 2J se o I for diferente de J. I e J são os índices
da matriz. Então, vamos dizer que essa matriz vai ser uma matriz 2 por 4. Ela vai ter 2 linhas e 4 colunas. Cada linha e cada coluna é indexada por um número. As linhas são o índice I, como a nossa matriz é 2 por 4, ela tem a linha 1 e a linha 2. E as colunas correspondem aos índices J, como são 4 colunas, 1, 2, 3 e 4. E aí cada célula da matriz vai ter um índice. Essa célula aqui é a célula A11, é o elemento A1, esse aqui é o elemento A12, e assim por diante, até você ter um nome para cada elemento da matriz. E essa regrinha aqui em cima está dizendo como preencher esses elementos. Se o índice I for igual ao índice J, a regra a seguir para preencher o elemento é I ao quadrado mais J. Vamos ver aqui quais são os caras. Índice I igual a índice J só tem esses dois elementos aqui, A11 e A22. Esses caras têm que ser substituídos pelo valor de I ao quadrado mais o valor de J. O A11 vai ter que ser substituído por 1 ao quadrado mais 1. Então, vai ser 2. O A22 vai ter que ser substituído por 2 ao quadrado mais 2. 4 mais 2, 6. Agora, vamos calcular, vamos preencher os elementos cujo índice I é diferente do índice J. São todos os outros. A regra a usar é pegar o número da linha e subtrair o dobro do número da coluna. Vamos fazer esse aqui, 1, 2. A1, 2 tem que ser substituído por 1 menos 2 vezes 2. 1 menos 4, menos 3. E por aí vai. A1, 3. A1, 3 tem que ser substituído por 1 menos 2 vezes 3. 1 menos 6, menos 5. E por aí vai. Aí agora você preenche o resto. E pronto. Outra noção simples, dizer que duas matrizes são iguais é dizer que cada elemento de uma matriz é igual ao elemento da outra matriz que está na mesma posição. Com esse exemplo aqui, dizer que essas duas matrizes são iguais é a mesma coisa que dizer que o 2A é igual a 4. Daí A é igual a 2. Também é dizer que C mais D é igual a 1. Pois a gente vê como fazer isso logo ali. Do lado, embaixo, 6 é igual a 2C. Então, C tem que ser igual a 3. Se o C é igual a 3 e o D é igual, e C mais D é igual a 1, então o D tem que ser igual a, se 3 mais D é igual a 1, então o D é igual a menos 2. Por último, o 3B é igual a menos 9. De onde a gente conclui que B é igual a menos 3. Tá aí, igualdade de matrizes, nada complicado. Igualdade de matriz é calculada elemento a elemento, posição a posição. Vamos ver mais uns termos técnicos aqui. A gente já viu matriz quadrada. Está aqui um exemplo de uma matriz 4 por 4, uma matriz quadrada de ordem 4. Algumas posições da matriz são posições importantes. Os elementos que estão nessa diagonal que desce são os elementos da diagonal principal. A outra diagonal que sobe vai ser a diagonal secundária. Continuando a falar sobre matrizes quadradas. Olha esse exemplo de matriz aqui, vamos chamar essa matriz de A. Uma coisa interessante sobre essa matriz A é que esse triângulo aqui, esses três elementos aqui, que são os elementos que estão abaixo da diagonal principal, lembra que a diagonal principal está aqui. Esses três elementos, 4, 6 e 9, são a diagonal principal. Todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Quando isso acontece,
a gente diz que essa matriz quadrada é uma matriz triangular superior. Percebe que tem uma coisa importante aqui. Eu não estou dizendo que os elementos acima da diagonal principal são todos diferentes de zero. Eles não precisam ser diferentes de zero. Por exemplo, se em vez desse 2 aqui eu tivesse um zero, ainda assim a matriz seria triangular superior. O que é necessário para ela ser triangular superior é que os elementos abaixo da diagonal principal têm que ser iguais a zero. Os da diagonal principal e acima não importa a cara dele. Nessa segunda matriz aqui, o que acontece é que esse triângulo de elementos acima da diagonal principal é um triângulo que só tem zeros. Quando isso acontece, a matriz é uma matriz triangular inferior, ou seja, os elementos que estão acima da diagonal principal podem ser ignorados. São todos iguais a zero. Só interessa para a gente o triângulo de baixo. Depois você vai ver para que serve isso. Isso ajuda muito na hora de resolver esse sistema. Aliás, eu não falei para que serve matriz, nem vou falar agora. Depois, confia em mim, depois você vai achar tudo isso super útil. Outro tipo importante de matriz. Essa matriz aqui tem zeros abaixo da diagonal principal e tem zeros acima da diagonal principal. E os elementos que estão ali no meio podem ser qualquer coisa. Quando isso acontece, se diz que essa matriz é uma matriz escalar. Por último, essa matriz I é a matriz identidade. A matriz identidade só tem elementos diferentes de zero na diagonal principal e esses elementos são iguais a 1. Ela é uma matriz escalar cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Essa matriz de identidade ela não tem esse nome à toa, não. Ela é uma matriz, quando você multiplica qualquer outra matriz por ela, o resultado é a matriz original. A gente vai ver multiplicação de matrizes depois. Uma coisa que eu não falei, a gente pode escrever condições sobre os índices dos elementos. Por exemplo, os elementos da matriz que estão na diagonal principal, olha agora para essa matriz aqui da esquerda. Os elementos que estão na diagonal principal são exatamente aqueles elementos cujo índice I é igual ao índice J. Esse elemento é o 1, 1, esse é o 2, 2, esse é o 3, 3, esse é o 4, 4. Isso vale independente da ordem da matriz. Aqui nas matrizes pequenas, 3 por 3, a mesma coisa acontece. 1, 2, 2, 3, 3. Os elementos que estão na diagonal secundária, aí a gente tem que achar uma regra um pouquinho mais complicada. Não quer dizer que o I seja diferente de J. Não é isso que a gente quer. A gente quer a relação entre os índices para que a gente tenha A1, 4, A2, 3, A3, 2 e A4, 1. Qual é essa regra? O que acontece aqui com esses índices? Se quiser parar para pensar um pouquinho, como que eu escreveria uma condição sobre I e J igual eu escrevi aqui embaixo para dizer que os elementos da diagonal principal são aqueles que têm o I igual a J? Como que eu diria isso aqui em relação aos elementos da diagonal secundária? O que os índices deles, que condição os índices deles satisfazem? Eu não vou responder isso não, vou deixar para você responder depois. Da mesma forma, quais são os elementos aqui na matriz A? Olha a matriz A aqui. Quais são os elementos na matriz A que tem que ser igual a zero para a matriz ser triangular superior? O que eu falo sobre os índices desses 3 elementos que estão aqui nesse triângulo para dizer que, olha, esses são os elementos que estão abaixo da diagonal principal? Qual é a relação entre eles? Lembra que esse aqui é o 2, 1, esse é o 3, 1 e esse aqui é o 3, 2. O que esses 3 caras têm em comum? 2, 1, 3, 1, 3, 2.
que os outros não têm? 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. O que você acha que é? Também vou deixar para você responder depois. Se você matar esse, você vai saber também que esse vai ser fácil adivinhar o que esses 3 elementos aqui da parte superior, que tem que ser iguais a 0 para a matriz ser triangular inferior, qual é a relação entre os índices deles? Por último, ficou faltando falar da matriz nula. A matriz nula é aquela onde todos os elementos são iguais a 0. Nada muito importante, não. Não precisa ser quadrada, não. Está aqui uma matriz nula que é 2 por 3. Está aqui uma matriz nula que é 2 por 2, quadrada. A ideia de matriz nula vale para qualquer forma de matriz, quadrada, não quadrada.